Patrícia, só para a gente emendar, depois a gente volta um pouquinho para a Firmina, você falou aí fazer o contato com a rede. Só para a gente traduzir de uma forma bem objetiva para as pessoas que estão nos ouvindo. O que as pessoas devem fazer? O que as mulheres devem fazer objetivamente desde o primeiro momento em que são agredidas? Onde ir, o que procurar, quais são os passos, e aí até chegar no momento de já ter conseguido a medida para voltar a acionar o passo a passo. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: não é fácil sofrer violência doméstica, não é fácil enxergar essa violência, não é isso? Porque eu não estou falando de um estranho, não é? Quando eu estou andando na rua e um sujeito subtrai a minha bolsa, eu tenho dificuldade nenhuma de ligar para a polícia, de gritar e pedir socorro, mas quando o agressor é o meu marido, é o pai dos meus filhos, é a minha companheira, é o homem que eu fiz um projeto de vida, é muito difícil eu enxergar a violência. Esse é um ponto para a gente pensar. Muitas das vezes a gente relativiza, pensa, não, ele está nervoso, ele está passando dificuldade. A gente precisa pensar que esse agressor não é agressor o tempo todo, não é? Muitas das vezes ele volta atrás e pede desculpas. Então, o primeiro desafio é eu enxergar a violência que eu estou sofrendo. O segundo desafio é como eu vou reagir a ela. Não é isso? Não é fácil sair de uma relação violenta pela porta. Dizer assim, olha, agora, a partir de hoje, eu não vou mais viver com essa pessoa. Muitas das vezes isso não é rápido nem é fácil. Então, o primeiro ponto, a pessoa precisa enxergar a violência, ela precisa se organizar para reagir à violência, e aí a rede de apoio da pessoa é muito importante, não é? Às vezes as mulheres têm a mãe, família que apoia, tem amigos, tem uma estrutura para planejar uma reação. E aí vamos pensar, essa mulher enxergou a violência, essa mulher reuniu forças para reagir a essa violência, e aí ela tem o direito de procurar a delegacia, e aí a gente vai falar, né? A Firmina falou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, a gente tem a delegacia de plantão das mulheres, a gente tem a Casa da Mulher Mineira, e a gente espera, em breve, ter a Casa da Mulher Brasileira. Vamos ver se a gente amplia, né, os serviços. E aí, ela tem o direito de fazer o registro da violência que ela está sofrendo e pedir as medidas protetivas. Como que ela faz isso? Eu estou pensando na vida do dia a dia. Agora, Vanessa, se eu estou dentro da minha casa e eu sou agredida fisicamente, a violência está acontecendo nesse momento, eu estou aqui, ou então eu estou vendo a minha amiga ali, a gente liga 190 e pede a presença de uma viatura. É o ponto. O pedir a medida protetiva é um direito e o acesso que a gente faz é via segurança pública. Depois, se você quiser, a gente passa todos os endereços e põe. Aí vamos pensar, a mulher conseguiu superar essas etapas, fez o pedido de medida protetiva que foi deferido. E aí, Carol, vamos pensar no segundo ponto. A expectativa que a gente tem é o sujeito vai interromper a violência e vai protegê-la. Vai deixá-la em paz. A medida protegeu. Se isso não acontecer, a mulher tem o direito de voltar a fazer um novo registro. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é: descumprir medida protetiva é crime. Então, se o sujeito está ali descumprindo, pode acionar a polícia e ele vai ser preso pelo descumprimento. Mas muitas das vezes a gente sabe que a polícia não chega na hora, que demora. E aí o que a mulher pode fazer? Ela pode voltar à delegacia, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar a Defensoria Pública Especializada e contar para nós que aquela medida não está tendo o efeito esperado, para que a gente possa, então, reagir. Sabe? Não é simples, esse é um processo que não é rápido, mas a gente precisa dizer que a gente está trabalhando e a gente está à disposição para mudar essa realidade e efetivamente apoiar as mulheres que precisam de nós. Eu acho que a Firmina também pode falar um pouco agora sobre a importância da mobilização do 8M na luta por direitos, por justiça e por avançar na construção de uma sociedade mais justa, né? Não, eu acho que é importante a gente saber esse passo a passo, porque não é as saídas, né, mas as ações
individuais, que eu falo assim, né, quem está sofrendo violência tem que procurar mesmo, tem que, né, se preservar, mas também as saídas coletivas, né, a organização coletiva, ela também é muito importante, né, e isso é parte do que os movimentos de mulheres fazem, que é um processo de organizar coletivamente, inclusive para dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas, né, de que elas têm um conjunto de outras mulheres e de outros companheiros também, né, que estão ali e que entende, né, que a violência existe, que ela é real, que ela existe com aquela pessoa, e que a saída também pode ser coletiva para todas as mulheres, né? Essa é uma parte do papel dos movimentos de organização, como eu estava dizendo antes da internet dar um pico aqui, da organização e também da própria discussão de pautar a melhoria de vida das mulheres. E aí em todos os aspectos da violência, né? Seja a violência física, a psicológica, a patrimonial, a violência de Estado, né? Então, todas essas formas de violência como uma forma de se organizar. Eu queria fazer um convite, né? Obviamente, aí nós estamos próximos do 8 de março, que é um dia de luta importante no país inteiro. Belo Horizonte também tem um histórico, né, como a Carol disse, de atos do 8 de março grandes, né, importantes na cidade, e nós vamos fazer o ato esse ano no próprio dia 8, que dá um domingo, com concentração 9h30 da manhã na Praça Raul Soares, que é uma forma também de dizer para a cidade, né, que nós, mulheres, e nós, homens, que estamos aqui, né, lutando pela vida das mulheres, entendendo, né, que a discussão da violência ela não é só casual, né, ela não é só porque os homens são ruins, mas também é porque tem uma sociedade que se mantém com a violência contra a mulher, né, uma sociedade que se mantém com o machismo. E essa sociedade ela tem um processo, né, de manutenção disso, e que o ato do 8 de março também é uma resposta contra, uma resposta para dizer que nós existimos, né, que nós resistimos, mas que também nós queremos mudanças reais, né? Não dá para a gente ignorar todos os casos de feminicídio que aparecem na mídia, todos os casos de feminicídio que acontecem que também não aparecem na mídia, os que não são notificados, né, e que acontecem também, e também não dá para a gente ignorar que tanto mulheres quanto meninas, né, a gente viu o caso aí do desembargador aqui do TJ, que foi um escândalo, né, que mostra como que mulheres e meninas no país estão desprotegidas, né, e como que isso se reverbera no cotidiano de todas as mulheres no país. E aí, esse convite aí para o ato do 8 de março, né, para a gente organizar as mulheres trabalhadoras, né, que sofrem aí com machismo, que sofrem com exploração também, e que a gente consiga fazer um ato muito importante, né, que a gente consiga falar, né, contra o feminicídio, contra todos os ataques, né, exigir mais dinheiro, né, o governo Zema, por exemplo, né, não assinou o pacto aí, né, de combate à violência contra a mulher, não dedica uma parte importante do orçamento. O governo federal, né, fez recentemente, né, um pacto contra o feminicídio, mas também não destina a quantidade de verba suficiente, né, para a construção de delegacias, de casa de mulheres, de contratação de profissionais, né, para ajudar essas mulheres a saírem desse ciclo de violência. Então, tudo isso junto, né, tá aí, vai estar expresso também no 8 de março, além de uma discussão importante, né, porque é isso, a violência contra a mulher, ela não é só no Brasil, né, a violência contra a mulher é no mundo inteiro. A gente, nesse 8 de março, faz questão de lembrar, né, de lembrar a discussão da Palestina, e principalmente das mulheres e crianças palestinas, né, de toda a ação aí que a gente está vendo do que a gente chama de imperialismo, né, e do governo Trump sobre vários outros países, e que ataca diretamente as mulheres também, né, e isso sem dizer também de toda a violência do Estado contra as mulheres negras, contra as mulheres trans, que, né, sofrem casos de violência gigantescos, e que, infelizmente, a força do movimento, né, que quer pautar esse 8 de março,
mas também, né, durante o ano inteiro, para que a vida das mulheres melhore, né, para que a gente consiga viver. É isso, né, que as mulheres querem hoje, consigamos viver, que a gente não possa ter medo de sair na rua e morrer, né, por alguém que acha que é nosso dono, né? Então, eu acho que esse é um passo importante, e a importância aí da construção e do ato mesmo do 8 de março. Isso, eu acho importante destacar o lugar, mais recentemente, que o debate também sobre o lugar dos homens nesse processo de luta contra a violência contra as mulheres, né, de violência contra as mulheres. Então, para fechar, vou passar a palavra para a Carol, mas eu acho que vocês poderiam rapidamente também falar sobre a importância desse lugar da masculinidade do homem na desconstrução, como a Firmínia trouxe bem, de uma estrutura, né? A gente está numa estrutura, num sistema que tem como um dos pilares de sustentação o patriarcado e o machismo, né? Como prática. Então, da importância do lugar dos homens também nesse processo de transformação da sociedade. E aí é isso, né? Lembrar que em briga de marido e mulher se mete a colher, que se a gente vê uma mulher passando por qualquer situação de constrangimento próximo da gente, a gente deve se meter, a gente deve tentar acolher e tentar entender a situação, porque muitas vezes essa intervenção pode estar, sim, ajudando uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Olha só, sobre a provocação da Thalita, eu concordo totalmente, não é? Nós não vamos vencer a violência doméstica só com as mulheres. Eu até sou mais ousada, né? Eu acho que a única pessoa que pode, de fato, mudar esse cenário é o homem, né? Se ele deixar de ser violento, ele vai nos ajudar e muito, mas é um desafio. Eu acho que nos últimos tempos a gente tem tido avanços também nesse aspecto, né? A Lei Maria da Penha faz a ideia, traz a política pública dos grupos reflexivos de homens autores de violência, ainda não é uma política tão firme quanto a gente gostaria, mas ela existe, né? Existe a possibilidade de, no momento do requerimento de medida protetiva, no momento que o juiz defere, ele também pode encaminhar esse homem autor de violência para esses grupos, para que ele reflita o papel dele, que às vezes é muito naturalizado, né? O pai batia na mãe, o irmão bate, a sociedade tende a naturalizar a violência como linguagem. E isso a gente precisa muito de uma mudança estrutural e cultural, como nós já falamos aqui. Para encerrar, eu quero dizer que a gente vai passar, né, por mais um 8 de março, tem esse movimento importante, essa caminhada que a gente precisa fazer, mas eu acho que é momento também da gente celebrar os nossos avanços, a alegria que temos de sermos mulheres numa sociedade ainda muito desafiadora. Mas eu quero dar um abraço apertado em todas vocês, mulheres que se ocupam de outras mulheres. Eu acho que a gente tem esse lado de solidariedade, de união entre nós, e dizer que a gente aqui segue firme, acreditando que é possível mudar uma realidade. Obrigada. Eu queria agradecer o convite e reforçar o convite para o Leitorato do 8 de março, domingo, 9h30 da manhã, na Praça Raul Soares, para que a gente possa ir juntas e juntos também, né, a gente tomar as ruas de Belo Horizonte para dar um recado, né, de que as mulheres precisam viver, basta de feminicídio, basta de violência e basta de imperialismo também. É isso. Gente, lembrando que o 8 de março, ele tem um significado muito importante. Ele é um dia de luta das mulheres trabalhadoras. Isso é importante resgatar, porque não é um dia de comemoração da nossa existência, embora, é claro, como a Patrícia falou, a gente tem que comemorar a nossa própria capacidade de lutar, né? Mas é um dia de resistência, de luta fundamental, principalmente numa sociedade capitalista e que usa a violência contra nós para aumentar o lucro de alguns. Agradecer muito a presença da Firmínia, da Patrícia, lembrar que nós somos uma categoria aí 80%, 90% feminina e que, portanto, esse tema é muito pertinente a nós que somos trabalhadores da educação.